Olá gente, tudo bem? Mesmo burlando um pouquinho meu calendário de gravação de vídeos, eu resolvi fazer essa vídeo resenha para não atrasar tanto o blog e também para colocar tudo em dia em questão de vídeos. O livro que eu escolhi para falar hoje é Conselho de Amiga, da Silva Vivian. Eu já li um outro livro da autora, embora ele seja jovem adulto, tudo que ela sempre quis é bem interessante, tem uns aspectos bem interessantes da personagem, não é tão infantil e tem um porquê no final. No final ele ficou no meio termo para mim, é uma leitura que eu indico para pessoas mais jovens, para garotas mais jovens. Eu não considero, na verdade, Conselho de Amiga nem um jovem adulto. Ele está muito mais para um infanto juvenil do que para um jovem adulto. O núcleo dessa história se passa em função da Ruby, que é a personagem principal, em dois caminhos, o caminho das amigas e o caminho da família. No aniversário de 16 anos da Ruby, o pai dela, que ela não via desde que ela tinha 10 anos, aparece de repente, sem aviso, sem dizer a que veio. Simplesmente aparece na casa em que ela mora com a mãe, onde está reunida com as amigas para comemorar o aniversário. A Ruby fica tão espantada com isso que ela sai correndo de casa e é a partir daí que a história começa. Teve alguns pontos que me desagradaram muito nessa história. Embora a Ruby ela seja uma personagem mais interessante do que chata, ela é uma personagem que depende muito da opinião e das decisões da melhor amiga dela. Então ela não tem essa relação com a mãe, de pedir permissão para a mãe, de ter essa amizade com a mãe, mas ela tem com a amiga. Então ela passa o livro inteiro, porque vai acontecer X, Y situações se a amiga dela concordar ou porque a amiga dela está por trás disso. Isso me irritou bastante. Segundo ponto, esse negócio das amigas, é claro que aqui elas estão num contexto adolescente, elas têm por volta de 16, 17 anos, tem uma amiga aqui que é mais velha, mas amizades têm altos e baixos. Eu acho que a autora ela se prendeu num ponto que não era necessariamente o caminho para o enredo desse livro. Mas é claro que as amigas mudam o comportamento com a Ruby a partir do momento que o pai dela aparece no dia do aniversário. E a relação com a mãe dela, que já não era boa, piora muito. Então, a Ruby ela não sabe muito bem o que fazer, mas ela continua dependendo daquela amiga, ela não caminha com as próprias pernas. A relação com o pai dela também não teve muito pé nem cabeça, porque você pensa, bom, então a história vai para um caminho positivo, ela vai se reconciliar com o pai, ou o pai é um negativo. Eles vão se separar, não vão falar um com o outro e nada disso. E ela fica envolvida numa situação que eu não posso contar, uma situação chave do livro, a narrativa inteira para desmascarar uma amiga dela. É uma situação que envolve tanto as amigas quanto a família, e ela não toma nenhuma atitude até que chega ao ponto crítico da relação e ela precisa desabafar aquilo. O livro não tem muita profundidade nos personagens, embora a gente conheça muito bem a Ruby, mas os demais personagens a gente tem uma certa arrogância em relação a eles. A autora não desenvolve muito bem todas as características que comporiam a personalidade de cada um. E também essa relação com as amigas fica em aberto, tá? Fica em aberto. Ela não deu um desfecho interessante para a relação da Ruby com as amigas dela. Vão todas se separarem, essa amizade vai continuar, qual vai ser o caminho disso? Então, no final, eu achei um livro médio. É uma leitura que eu indico só para leitoras bem jovens, talvez se identifiquem mais com essa história. Leitores mais adultos não vão gostar. É um livro que caminha e não chega em lugar nenhum. Ele tem alguns aspectos positivos, como o presente que a Ruby ganha da mãe dela no Polaroid, e a partir do aniversário ela começa a se apaixonar e se envolver mais com fotografia. Isso é muito bacana. Tem um personagem que entra na história masculino para ser o par romântico da Ruby, mas também é uma relação que não tem por que existir, porque ela não vai ter um desfecho. Ela também fica em aberto. Para o livro ela continua, mas em decorrência das situações que a autora apresenta, a gente sabe que o final vai ser cada um de um lado por um motivo X. Então eu não sei por que colocar esse personagem como par romântico se eles não vão ficar juntos, enquanto... Isso pode ser um spoiler, né? Mas agora eu já falei.
se eles poderiam muito bem, esse personagem poderia muito bem ter se aproximado da Ruby simplesmente como um amigo verdadeiro dela, já que ela começa a se afastar das amigas. Bom, mais ou menos isso que foi a minha visão geral do livro. Ele me irritou um pouco em algumas partes, já que eu tinha gostado do outro livro da autora, achei que fosse me envolver um pouquinho mais com esse. Não funcionou para mim. A revisão, a tradução, eu imagino, pela revisão do novo conceito está bem legal, tá? Não encontrei praticamente nenhum erro. A capa, embora eu não goste muito de fotografias, ela passa um pouco sim da essência do livro. E o subtítulo também, se não dá para confiar nos seus amigos, em quem confiar. Como eu falei, é um livro que eu indico para leitoras mais jovens, talvez se identifiquem mais. Se você tem até ali 16, 17 anos, talvez você se envolva mais. Para leitores mais adultos, eu não indico o livro. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre ele e eu esqueci completamente. Lembrei. Quando eu terminei de ler o livro, sempre que eu termino de ler um livro, eu dou uma pesquisada no Scooby para saber as opiniões. A avaliação dele não é tão positiva, se não me engano está na média de 3,5 estrelas. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Mas eu li algumas opiniões lá no Scooby dizendo que a personagem era forte, era determinada. Gente, eu não consegui visualizar nada disso. Eu sei que cada livro é uma questão de perspectiva do leitor, mas eu acho que tem algumas situações em que você percebe se a personagem é forte e tem determinação. A Ruby, ela até tem uma determinação de mudar a vida dela, mas ela não tem a atitude para fazer isso. Então eu não considero ela uma personagem forte, levando em conta esse quesito. É por isso que eu tenho uma relação assim de amor e raiva com o que eu vejo lá pelo Scooby, que tem coisas justas, coisas injustas, conforme a minha visão de leitora, assim como tem coisas que eu coloco lá, que tem leitores que não vão concordar, mas eu diria assim, é um livro morno, é um livro meio termo, não espere uma grande história. Pra mim ele caminhou e não chegou em lugar nenhum, mas é uma leitura que, se você não tiver nada pra fazer, é um livro rápido, tá a fim de recuperar algumas coisas da adolescência, vale a pena ler. Caso contrário, passe longe, deixe ele para o final da fila, lê coisas que estão em prioridade e depois vá procurar conselho de amiga. Então é isso para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e se você gostou do vídeo, dá um curtir. Promoção de 1000 inscritos ainda está rolando até o último dia do mês. Se você quiser participar, é só conferir o vídeo em destaque. Um beijo e até mais!